O telefone escorregou das minhas mãos quando ouvi a minha própria filha, Helena, dizer aquelas palavras que me partiram a alma ao meio. Claro que não vou convidar a minha mãe. Imagina que vergonha ela vai me fazer passar na frente da família do Adrian. A voz dela soava tão fria, tão calculista, como se estivesse falando em descartar um móvel velho que já não servia para nada. Fiquei ali parada, no corredor da minha própria casa, com o aparelho no chão e o coração a bater tão forte que pensei que ia explodir. 64 anos de vida, 8 anos de viuvez e 38 anos sendo mãe daquela criatura, para descobrir que ela me considerava uma vergonha. A conversa continuava do outro lado da linha. Helena falava com alguém, provavelmente com a Maria, a minha nora, aquela influencer de 4ª categoria que vive publicando fotos da casa que eu comprei para o meu filho Miguel. Tu sabes como é a mamãe. O Jorge vai pensar que somos uma família de... Bom, tu me entendes. O Adrian já aceita muito o facto de que viemos de onde viemos. De onde viemos? Será que ela tinha esquecido que, graças a onde viemos, ela pôde estudar arquitetura na universidade mais cara do país? Que, graças ao meu trabalho de formiga, levantando-me às 5 da manhã durante décadas para construir o meu pequeno império imobiliário, ela agora podia dar-se ao luxo de ser seletiva com seus clientes? As minhas pernas tremeram e tive que me apoiar na parede. O papel de parede, escolhido pela Helena no ano passado, quando redecorares a tua casa. Mamãe, para que pareça mais moderna. Agora parecia uma gozação. Tudo naquela casa gritava o dinheiro que eu tinha ganho com as minhas próprias mãos. O mesmo dinheiro que ela gastava como se fosse água. Além disso, já sabes que a mamãe não vai saber se comportar. Vai chegar com um daqueles vestidos horríveis que compra no mercado. Vai falar demasiado alto. Vai contar anedotas embaraçosas de quando éramos crianças. Helena soltou uma risadinha nervosa que me gelou o sangue. A família do Adrian é muito refinada. O irmão dele, Jorge, é diplomata. A mãe dele foi Miss Universo nos anos 80. Imaginas a minha mãe a tentar conversar com essa gente? O aparelho continuava no chão, mas eu já não conseguia mover-me. Cada palavra era como um punhal direto no peito. Esta era a mesma menina que costumava gatinhar até a minha cama quando tinha pesadelos. A mesma que me abraçava a chorar quando as outras meninas troçavam dos seus sapatos gastos. A mesma que me jurava que, quando fosse grande, ia cuidar de mim para sempre. O Miguel concorda comigo, continuou Helena. Ele também pensa que é melhor a mamãe não ir. Já vai ser estranho o suficiente ter que explicar por que é que o papai não está. Não precisamos de mais drama. Miguel, o meu bebê, o filho que carreguei nos braços durante os seus primeiros 2 anos, porque era muito doentio, o mesmo a quem paguei a faculdade de Direito e comprei o seu primeiro apartamento, quando se casou com Maria. Os 2. Os meus 2 filhos tinham decidido que eu era uma vergonha. A risada da Helena ecoou por toda a casa vazia. O melhor é que ela nem vai dar por conta. Ultimamente está tão distraída, tão... Sabes, velha, provavelmente nem se lembrará que há um casamento. Foi aí que algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não era só a exclusão, não era só a vergonha, era a subestimação. Pensavam que eu era uma velha tonta e senil, que podiam manipular à vontade, mas eles não sabiam com quem se estavam a meter. Eu não era a velhinha distraída que eles pensavam, era Julieta Moraes, a mulher que tinha transformado um pequeno empréstimo de 5.000 pesos num império imobiliário de 20 propriedades, a mesma que tinha criado 2 filhos sozinha depois da morte do pai, trabalhando 18 horas por dia para que nunca lhes faltasse nada. Desliguei o telefone com cuidado, como se fosse de cristal. A minha mente já estava a funcionar a toda a velocidade, como nos velhos tempos, quando tinha que resolver crises financeiras ou negociar com construtores que pensavam que podiam enganar-me por ser mulher. Eu tinha aprendido há muito tempo que a vingança se serve fria e que a paciência é a arma mais poderosa que uma mulher inteligente pode ter. Dirigi-me
ao meu estúdio. Aquele pequeno santuário, cheio de arquivos e contratos que os meus filhos sempre tinham evitado como se fosse radioativo. Os papéis aborrecidos da mamãe, costumava dizer Helena quando era pequena. Que irônico que esses papéis aborrecidos fossem exatamente o que tinha financiado seus luxos durante toda a sua vida. Liguei o computador e comecei a rever todas as transferências que tinha feito nos últimos 5 anos. Helena, apartamento de luxo em Polanco, 400 mil pesos. Miguel, casa nas Lomas, 600 mil pesos. Helena, outra vez, carro BMW, 300 mil pesos. Miguel, despesas do casamento com Maria, 200 mil pesos. Helena, mestrado na Europa, 500 mil pesos. A lista era interminável. Cada transferência tinha uma justificação doce e manipuladora. Mamãe, é um investimento para o meu futuro. É que a Maria está grávida e precisamos de mais espaço. Só vai ser um empréstimo. Devolvo-te em 6 meses. Empréstimos que jamais foram devolvidos. Investimentos que só beneficiaram a eles. Enquanto revia os números, recordei perfeitamente como tudo tinha começado. Foi 3 anos depois da morte do Roberto, o meu marido. Eu estava destroçada, perdida, a tentar navegar o mundo sozinha pela primeira vez na minha vida. Helena tinha chegado a casa com lágrimas nos olhos. Mamãe, ofereceram-me uma oportunidade incrível de trabalho, mas preciso parecer mais profissional. Poderias ajudar-me com um pequeno empréstimo para renovar o meu guarda-roupa? Pequeno empréstimo, 30 mil pesos para roupa. Helena recebeu-me com um abraço que cheirava a perfume caro e mentiras. Mamãe, que bom que vieste! Senta-te. Fiz-te café. Serviu-me numa das chávenas de porcelana fina que eu lhe tinha dado de presente no seu aniversário. Parte de um conjunto que custava mais do que o salário mensal de uma secretária. Tudo na sua casa gritava luxo, os móveis italianos, a televisão de ecrã gigante, as obras de arte que decoravam as paredes, o meu dinheiro convertido em objetos para impressionar desconhecidos. Olha, mamãe, queria falar-te do casamento. Helena sentou-se à minha frente, cruzando as pernas com elegância estudada. Já sabes que o Adrian e eu queremos algo muito especial, muito elegante. A família dele é muito distinta. Aí estava outra vez essa palavra. Distinta, como se eu fosse um produto de segunda classe que precisava ser escondido, para não arruinar a sua imagem premium. Assenti com a cabeça, fingindo o sorriso bobo que ela esperava de mim. O problema é que os custos dispararam muito mais do que pensávamos. O salão que queríamos custa 200 mil pesos só o aluguer. Depois tá a comida, as flores, a música, o fotógrafo. Helena fez uma pausa dramática, como se os números a sobrecarregassem terrivelmente.
No total, estamos a falar de quase 800 mil pesos, 800.0 pesos. Era mais dinheiro do que muitas famílias veem em toda a sua vida. Helena dizia-o como se fosse uma quantia razoável para uma festa de 6 horas. Tomei um gole de café e mantive a minha expressão neutra. O Adrian pôs a parte dele, claro, a família dele também está a contribuir. Mas outra pausa calculada, precisamos que tu cubras a diferença. São como 400 mil pesos, 400.0 pesos. Dito assim, casualmente, como quem pede emprestado 20 pesos para o autocarro, Helena brincava com seu anel de noivado enquanto falava. Aquele gesto nervoso que ela tinha desde menina quando mentia, porque estava a mentir. Eu sabia perfeitamente que a família do Adrian não tinha contribuído com 1 centavo. Eu sabia porque tinha investigado. Sei que é muito dinheiro, mamãe, mas pensa nisso, como investimento no meu futuro. O Adrian tem contactos muito importantes. Este casamento pode abrir muitas portas para minha carreira. Além disso, a voz dela tornou-se melosa, manipuladora. Vai ser o último favor grande que te peço. Depois disto, vamos ser completamente independentes. A última vez. Quantas vezes eu tinha ouvido essa frase? Era como um disco riscado que se repetia cada vez que eles precisavam de dinheiro. A última vez que te incomodo, mamãe, depois disto, já não precisaremos de nada. É o último. Investimento no nosso futuro. Mentiras, que eu tinha engolido uma e outra vez, como uma tonta apaixonada pela ilusão de ser necessária. E mamãe, Helena inclinou-se para a frente, pegando nas minhas mãos, com as suas perfeitamente manicuradas. Sei que ainda não te convidamos oficialmente, mas é porque queremos fazer-te uma surpresa. A verdade é que estamos a planear algo muito íntimo, muito familiar, mas mentiras. Eu tinha visto a lista de convidados atirada na sua mesa. De centro, 250 pessoas, políticos, empresários, influencers, toda a gente importante que Helena precisava para construir a sua imagem de mulher bem-sucedida. Mas a sua própria mãe não estava nessa lista. Só preciso que me confirmes o dinheiro para poder reservar tudo. Os fornecedores estão à espera. Helena apertou as minhas mãos, fingindo vulnerabilidade. Confio em ti, mamãe. Sempre estiveste lá para mim. Sempre tinha estado lá para pagar os seus caprichos, para financiar os seus sonhos, para limpar os seus desastres financeiros. Mas quando eu precisava de apoio emocional, quando me sentia sozinha depois da morte do Roberto, quando os domingos se tornavam eternos nesta casa vazia, eles não estavam lá. Claro, meu amor, respondi com o mesmo sorriso maternal que tinha aperfeiçoado durante anos. Tu sabes que sempre vou apoiar-te em tudo. Helena suspirou aliviada, como se tivesse estado a aprender a respiração. Não fazia ideia de que eu já sabia toda a verdade. És a melhor mãe do mundo, disse-me, beijando-me na bochecha com aqueles lábios que sabiam a falsidade. Prometo-te que este casamento vai ser perfeito. O Adrian tá sempre tão grato contigo. Fala de como é afortunado por ter uma sogra tão generosa. Adrian, o noivo perfeito que jamais me tinha. Dirigido mais de 5 palavras seguidas nos 2 anos em que namorava com a Helena. O mesmo que ficava incomodado, cada vez que eu os visitava, como se a minha presença contaminasse o ambiente sofisticado que tinham criado. Mas claro, o meu dinheiro não o contaminava. Isso eles recebiam de braços abertos. Quando saí da casa da Helena, conduzi diretamente para o escritório do Guilhermo, o meu contabilista e um dos poucos amigos verdadeiros que me restavam. Guilhermo tinha sido o braço direito do Roberto no negócio. Depois da sua morte, tinha se tornado o meu conselheiro mais confiável. Era um dos poucos homens que conhecia que não me subestimava por ser mulher. Julieta, que surpresa ver-te por aqui. Tudo bem? Guilhermo levantou-se da sua secretária com um sorriso genuíno, desses que eu já não recebi em casa. O seu escritório cheirava a café e papéis velhos. Um aroma que me tranquilizava, porque me lembrava a época em que Roberto e eu construíamos o nosso império juntos. Guilhermo, preciso que me faças um favor muito especial. Quero rever exatamente quanto dinheiro transferi para os meus filhos nos últimos 5 anos. Tudo, até o último peso centaime,
em frente à sua secretária, cruzando as mãos sobre o meu colo como a executiva que tinha sido durante décadas. Guilhermo franziu a testa. Estás certa? Tais certa? Esses números podem ser chocantes. Ele conhecia bem a minha família. Tinha sido testemunha silenciosa de todos os seus pedidos de dinheiro, todas as suas emergências financeiras que, invariavelmente, se tornavam responsabilidade minha. Estou mais do que certa. Quero números exatos, datas, conceitos e quero que me digas qual é a minha situação patrimonial real se eu deixasse de o sustentar financeiramente. Minha voz era firme, empresarial. Há anos que eu não me ouvia falar assim. Guilhermo trabalhou durante 2 horas, digitando números, revendo transferências, calculando totais. Eu fiquei ali, sentada, vendo como os anos da minha generosidade se convertiam em cifras frias e brutais. Quando terminou, estendeu-me uma folha com números que me tiraram o fôlego. Em 5 anos, Julieta, transferiste 2.800.000 pesos para Helena e Miguel. Isto sem contar as propriedades que puseste em nome deles, os cartões de crédito que pagas mensalmente e os seguros de vida de que eles são beneficiários. Guilhermo olhava para mim com uma mistura de compaixão e admiração. És uma mulher incrivelmente generosa. Generosa. Que palavra tão bonita para descrever. O que, na verdade, tinha sido a minha estupidez sistemática. 2.8, 0.0 pesos. Era mais dinheiro do que a maioria das pessoas ganha em toda a sua vida produtiva. E eu tinha o dado a 2 pessoas que me consideravam uma vergonha. Agora diz-me, Guilhermo, se eu cortasse completamente o apoio financeiro, quanto tempo achas que poderiam sustentar-se sozinhos? Era uma pergunta retórica. Os 2 conhecíamos a resposta. Helena gasta mais do que ganha a cada mês. O trabalho dela como arquiteta dá para viver modestamente, mas não para o estilo de vida que leva. Miguel tá melhor, mas a hipoteca da casa, as despesas da Maria, os luxos, eu diria que máximo 3 meses antes que estejam em problemas sérios. 3 meses, toda a sua soberba, toda a sua vergonha por mim, toda a sua suposta independência desmoronaria em 3 meses sem o meu dinheiro. Era uma informação valiosa, mas também devastadora. Eu tinha criado 2 monstros financeiros que não sabiam. Vivessem sugar a minha conta bancária. Naquela noite, sozinha na minha casa, tomei uma decisão que mudaria tudo. Servi-me de uma taça de vinho. O vinho caro que Helena me tinha dado de presente no meu último aniversário, pago com o meu dinheiro, claro, e sentei-me no meu cadeirão favorito. O mesmo cadeirão onde Roberto costumava ler-me as notícias financeiras em voz alta, onde tínhamos planeado cada investimento, cada movimento estratégico do nosso negócio. Peguei no meu telefone e marquei o número do Jorge. Eu tinha investigado o suficiente para saber que o irmão do Adrian era diplomata, uma pessoa séria e respeitável. Se Helena tinha tanta vergonha de mim, era hora de ele saber exatamente quem era a mulher que estava a financiar o casamento do seu cunhado. Boa noite, Jorge. É Julieta Morales, a mãe da Helena. Desculpe ligar tão tarde, mas preciso falar consigo sobre algo muito importante relacionado com o casamento do seu irmão. A voz de Jorge soou surpreendida, mas cortês. Claro, senhora Morales, diga-me em que posso ajudá-la. Jorge, preciso esclarecer algumas coisas sobre as despesas do casamento. A minha filha diz-me que a sua família está a contribuir economicamente, mas creio que há um mal-entendido. Quero ter a certeza de que estamos todos na mesma página. A minha voz soava doce, inocente, como a de uma velhinha confusa que só queria evitar problemas. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Senhora Morales, receio que não estou a entender. Nós não acordamos nenhuma contribuição econômica. Adrian disse-nos que a senhora e Helena tinham tudo coberto. A voz dele denunciava confusão genuína. Perfeito. Helena tinha mentido sobre isso também. Que? Estranho. Bom, não se preocupe, Jorge. Eu encarrego-me de todas as despesas, como sempre. Deixei que essa última frase pairasse no ar.
como uma confissão acidental. Como sempre, Jorge agora soava intrigado. Desculpe a minha curiosidade, senhora Morales, mas a senhora tem financiado a Helena há muito tempo. Aí estava a minha oportunidade. Bom, é que uma mãe faz o que tem que fazer pelos seus filhos, não é? Helena teve alguns desafios econômicos, o apartamento dela, o carro, os estudos na Europa. Tudo isso lidamos em família. Fiz uma pausa calculada, mas não se preocupe. Tenho propriedades suficientes para cobrir qualquer despesa. Propriedades. Propriedades. Essa palavra sempre captava a atenção das pessoas. Jorge era diplomata, conhecia o valor dos bens imóveis. Que generosa é a senhora. Adriano jamais mencionou que Helena tivesse necessidades econômicas. Helena é muito orgulhosa. Não gosta que as pessoas saibam que depende da mãe. Mas entre nós, Jorge, ela não conseguiria manter o seu estilo de vida sem a minha ajuda. Cada palavra era uma bomba relógio que Helena não veria chegar. Depois de desligar, marquei o número do Miguel. Era hora de pôr à prova a lealdade do meu filho mais novo, o que sempre tinha sido mais fraco, mais manipulável do que Helena. Se houvesse alguma possibilidade de que um dos meus filhos fosse salvável, era ele. Olá, mamãe, tudo bem? É muito tarde. A voz de Miguel soava sonolenta, mas também nervosa. Provavelmente, Helena já lhe tinha contado sobre a nossa conversa do dinheiro. Miguel, meu amor, preciso falar contigo sobre algo muito sério. É sobre o casamento da tua irmã. Acomodei-me no cadeirão, preparando-me para a atuação da minha vida. Helena pediu-me dinheiro para o casamento. Muito dinheiro. Mas há algo que me tem preocupada. O que, mamãe? Agora Miguel soava completamente acordado. Bom, é que ultimamente tenho estado a pensar muito no meu futuro, no que vai acontecer comigo quando for mais velha. Vocês têm as vossas próprias vidas, as vossas próprias famílias. Deixei que a minha voz se quebrasse ligeiramente, como se fosse uma confissão dolorosa. Mamãe, de que estás a falar? Tu estás perfeitamente bem. Mas eu podia ouvir o desconforto na sua voz. Miguel sabia exatamente onde esta conversa ia dar. Sim, agora estou bem. Mas o que vai acontecer daqui a 5 anos? Daqui a 10? Ah, não quero ser um fardo para vocês. Fiz uma pausa dramática. Tenho estado a pensar em vender algumas propriedades e mudar-me para um lugar mais pequeno, algo que eu possa gerir sozinha. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Miguel estava a calcular. Se eu vendesse as propriedades, se me mudasse, se me tornasse independente, acabava-se a sua fonte de rendimento extra, as casas que ele esperava herdar, os empréstimos que nunca devolvia, o colchão econômico que eu representava. Mamãe, não digas essas coisas. Nós jamais te vamos abandonar. Tu és parte da nossa família. Mentiras doces embrulhadas em pânico mal disfarçado. Ah, Miguel, que bom ouvir isso. Porque a verdade é que às vezes sinto que estorvo, como com o casamento da Helena. Deixei a frase incompleta, à espera da sua reação. O que se passa com o casamento da Helena? Miguel tentava soar casual, mas eu conhecia aquela voz. Era a mesma que usava quando era criança e tinha partido algo. Bom, é que Helena disse-me que vão fazer algo muito íntimo, muito pequeno. Só a gente mais importante. E eu entendo. Sabes, na minha idade já não encaixo nessas celebrações elegantes. A minha voz era pura, manipulação materna, misturando resignação com uma pitada de martírio. Miguel engoliu em seco audivelmente. Mamãe, eu não sabia que Helena te tinha dito isso. Deve haver um mal-entendido. Não há mal-entendido, meu amor. Helena foi muito clara, diz que a família do Adrian é muito distinta, muito refinada. E eu sou só uma velha que não sabe comportar-se em sociedade. Cada palavra era um punhal, direto na sua consciência. Mamãe, isso não é verdade. Tu és... Miguel parou. Não conseguia completar a frase sem mentir descaradamente. E os dois sabíamos disso. Tá bem, Miguel. Entendo perfeitamente. Vocês cresceram
ascenderam socialmente. É natural que se envergonhem da mãe que vem do mercado. Fiz uma pausa longa, só espero que quando eu me mudar e vender tudo, vocês entendam que foi porque quis dar voz e espaço para brilhar sem a minha sombra. A linha ficou em silêncio durante quase 1 minuto. Miguel estava a processar as implicações das minhas palavras. Se eu me mudasse, se vendesse as propriedades, se me tornasse independente, eles teriam que aprender a viver com seus próprios recursos. Mamãe, não tomes decisões precipitadas. Deixa-me falar com a Helena. Deve haver um mal-entendido muito grande. A voz de Miguel tremia ligeiramente. Eu podia ouvir a Maria ao fundo a perguntar o que se passava. A voz dela, aguda e preocupada. Prometo-te que vamos arranjar isto. Não quero que se zanguem por minha causa. Não te preocupes, meu amor. Se Helena pensa que é melhor eu não ir, respeito a decisão dela. Afinal, é o dia especial dela. A minha voz era pura resignação maternal, mas por dentro eu sorria. Miguel estava a entrar em pânico. E isso significava que o meu plano funcionava. Mamãe, nós nunca quisemos magoar-te. Deixa-me falar com a Helena amanhã cedo. Não faças nada até falarmos. Sim, agora Miguel suava, desesperado. Está bem, meu amor, mas já tomei uma decisão importante. Hoje disse a Helena que sim. Lhe vou dar o dinheiro para o casamento dela. 400.0 pesos. Será o meu presente de despedida antes de simplificar a minha vida. A mentira saiu dos meus lábios como mel venenoso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel estava a processar que Helena tinha pedido 400.000 pesos, enquanto o excluía da conversa. Os irmãos sempre tinham competido pelo meu dinheiro, mas tinham aprendido a coordenar SEI para maximizar os seus ganhos. Isto rompia a aliança deles. 400.0 pesos. Helena pediu-te tanto dinheiro? A voz de Miguel tinha mudado. Agora vi uma nota de traição nela. Sim, para o salão, a comida, as flores. Diz que vai ser um casamento muito elegante. Suponho que como tu já estás casado, não precisas de nada, não é? Outra mentira calculada. Miguel e Maria estavam sempre a pedir dinheiro para alguma coisa. Renovações da casa, férias, o carro novo da Maria. Mamãe, nós também temos despesas. A Maria está grávida outra vez. E vamos precisar de ampliar a casa. Miguel mordeu o isco perfeitamente. A Maria está grávida? Que notícia tão maravilhosa! Fingi surpresa e alegria, embora soubesse perfeitamente que era mentira. Maria tinha publicado fotos a beber vinho nas suas redes sociais na semana passada. Claro que vos vou ajudar com isso também. Afinal, vocês sim me incluem nas vossas vidas. Essa última frase foi o golpe final. Miguel entendeu perfeitamente a mensagem. Helena recebia dinheiro, mas me excluía. Ele me incluía, mas não recebia nada. Era uma equação que não lhe convinha de todo. Desliguei o telefone sentindo uma satisfação que não experimentava há anos. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha o controle da situação. Os meus filhos estavam habituados a manipular-me, mas tinham esquecido que eu tinha sido empresária muito antes de ser mãe. Conhecia todas as táticas de negociação, todas as estratégias de pressão. No dia seguinte, de manhã cedo, começou o show. Helena ligou-me histérica às 7 da manhã. Mamãe, o que é que tu disseste ao Miguel? Ele está furioso comigo. Diz que eu sou uma egoísta, que o estou a excluir de tudo. Bom dia, meu amor. Não entendo por que é que o Miguel tá zangado. Eu só lhe contei sobre o teu casamento, sobre o quão bonito vai ser. A minha voz era a de uma velhinha inocente que não percebe por que é que todos estão a gritar. Disseste-lhe que te pedi 400.000 pesos e que o estou a excluir do casamento. Helena estava a perder o controlo, algo muito raro nela. Ela sempre tinha sido calculista, fria. Bom, é a verdade, não é? Tu pediste-me esse dinheiro ontem. Fiz uma pausa inocente. E sobre o Miguel? Bom, ele perguntou-me se ia estar no casamento. E eu disse-lhe que era só pra gente importante. Pensei que ele sabia. Helena praguejou em voz baixa. Mamãe, o Miguel é meu irmão.
claro que está convidado para o meu casamento. Que bom saber. Então, quando disseste, gente importante, referias-te só a mim? Entendo. A minha voz destilava inocência ferida. Não queria dizer, mam, claro que tu és importante. É só que Helena ficou presa, incapaz de explicar por que a sua mãe não era suficientemente importante para o seu próprio casamento. Tranquila, meu amor, já entendi a mensagem. Por isso, decidi simplificar a minha vida. Ontem falei com um agente imobiliário sobre vender algumas propriedades. Se vocês já não precisam de mim como mãe, pelo menos não vou ser um fardo econômico. Deixei que essas palavras penetrassem no cérebro dela como ácido. Vais vender propriedades? Quais propriedades? A voz de Helena tinha perdido toda a pretensão. Agora era puro pânico financeiro. Bom, primeiro a casa da praia, depois os apartamentos do centro. O Jorge deu-me, muito bons, conselhos ontem sobre como liquidar ativos de maneira inteligente. Mencionei Jorge, casualmente, como se tivesse sido uma conversa de rotina. Tu falaste com o Jorge, o irmão do Adrian. Agora Helena suava à beira do ataque cardíaco. Sim, que rapaz tão educado. Ele explicou-me que a família dele não vai contribuir economicamente com o casamento, que o Adrian lhes disse que tu e eu tínhamos tudo controlado. Pausa dramática. Ele perguntou-me muito sobre as minhas propriedades. Pareceu muito impressionado. Helena desligou sem se despedir. Eu sabia que estava a correr para ligar ao Adrian. Provavelmente para lhe perguntar o que é que ele tinha dito exatamente à família dele sobre a situação econômica dos Morales. Durante os 3 dias seguintes, o meu telefone não parou de tocar. Era como ver cair as peças de dominó, uma por uma. Primeiro ligou Miguel a tentar convencer-me a ir almoçar com ele e Maria para esclarecer as coisas. Depois Helena, com uma voz estranhamente doce, convidando-me para tomar café para planejar juntas os detalhes do casamento. Depois, Miguel outra vez, oferecendo-se para me levar ao médico porque ultimamente me ouvia muito estressada. Mas a chamada mais reveladora chegou na quinta-feira à noite. Era Juana, a minha neta de 16 anos, a filha de Miguel e Maria. A voz dela soava diferente, mais madura do que o costume. Avó, posso ir ver-te amanhã depois da escola? Preciso falar contigo a sós. Juana sempre tinha sido especial, a única da família que parecia herdar o meu instinto para os negócios e a minha capacidade de ver através das mentiras. Claro, meu amor, vem quando quiseres. Joana era minha fraqueza, a única pessoa nesta família que me amava sem condições econômicas. No dia seguinte, Joana chegou à minha casa com o seu uniforme escolar e uma expressão séria que me fez lembrar de mim mesma na sua idade. Sentou-se na cozinha, recusou o sumo que lhe ofereci e foi direta ao assunto. Avó, o papai e a mamãe têm falado muito sobre ti ultimamente, discutindo em voz baixa, fechando conversas quando eu entro no quarto. Juana tinha os olhos do Roberto, aqueles olhos que não perdiam nenhum detalhe. A mamãe está obcecada em rever as contas bancárias dela, e o papai parece super estressado. E o que é que tu pensas de tudo isso, meu amor? Perguntei, genuinamente curiosa pela perspectiva da única pessoa honesta nesta família. Penso que estão com medo que deixes de os sustentar. Joana olhou-me diretamente nos olhos. E penso que já era hora, as suas palavras impactaram-me mais do que todas as chamadas desesperadas dos seus pais. Aqui estava uma adolescente, de 16 anos, que entendia perfeitamente a dinâmica tóxica que eu tinha estado a alimentar durante anos. Avó, eu tenho estado a observar esta família toda a minha vida. Tenho visto como o papai e a tia Helena te pedem dinheiro constantemente. Como a mamãe planeia compras caras mesmo antes de te visitar. Como todos agem de forma diferente quando precisam de algo. Joana falava com uma maturidade que me partia o coração. E também tenho visto como tu lhes dás tudo sem pedir nada em troca. É o que uma mãe faz. Juana
uma avó, tentei justificar décadas de comportamento que eu já sabia que estava errado. Não, avó. Uma mãe ensina os seus filhos a serem independentes. Uma avó ama-os, mas não os transforma em parasitas. Joana pegou nas minhas mãos. A mamãe diz-me ontem que se tu venderes as propriedades, vamos ter que mandar-nos para um lugar mais pequeno, como se fosse uma tragédia que tivéssemos que viver com o dinheiro que o papai ganha. A honestidade brutal de Joana Daksumi, sem palavras. Eu tinha criado 2 filhos que não sabiam o valor do dinheiro porque nunca tiveram que ganhá-lo e agora estavam a criar os seus próprios filhos com a mesma mentalidade de direito e dependência. Juana, tu sabias que Helena não me convidou para o casamento dela? Perguntei, precisando de saber até onde ia a conspiração familiar. Juana sentiu tristemente. A mamãe contou-me como se fosse algo normal. Disse que a tia Helena queria um casamento elegante e que tu não ias encaixar. Eu perguntei-lhe como podia excluir a própria mãe. E ela disse-me que eu não entendia, porque era muito jovem. Joana apertou as minhas mãos. Mas eu entendo, avó. Entendo que estão envergonhados de ti porque tu és real, porque trabalhaste duro, porque não finges ser algo que não és. Nesse momento, vendo a minha neta defender a minha dignidade quando os meus próprios filhos a pisoteavam, tomei a decisão final. Juana era a única que merecia a minha herança, a única que tinha herdado os meus valores reais. Joana, preciso que me ajudes com algo muito importante, mas vai exigir que guardes alguns segredos, até dos teus pais. A minha avó Stinghasey, tornado conspirativa, empresarial. O que precisas, avó? Joana inclinou-se para frente, os seus olhos a brilhar com curiosidade. Preciso que me ajudes a organizar uma reunião familiar. Quero que todos estejam presentes no sábado à noite. Diz-lhes que tenho algo muito importante para anunciar sobre o meu futuro. Sorri, com uma frieza que não sentia há anos. E preciso que tragas o teu telefone para gravar tudo o que vai acontecer. Joana olhou para mim com uma mistura de admiração e preocupação. Avó, o que é que estás a planear? Justiça, meu amor. Depois de 64 anos de vida, finalmente vou servir um prato de justiça bem fria. Peguei nas mãos da minha neta e tu vais ser testemunha de como uma mulher recupera a sua dignidade. Naquela noite, depois de Joana ir embora, sentei-me no meu estúdio e terminei de preparar todos os documentos, transferências bancárias, extratos de conta, capturas de ecrã de conversas, gravações de chamadas, tudo meticulosamente organizado em pastas que levavam o nome de cada um dos meus filhos. O sábado seria o dia em que a família Moraes entenderia, finalmente, quem tinha estado a controlar o dinheiro todo este tempo. O veredito de Julieta Morales. No sábado à noite, chegaram todos à minha casa exatamente às 8, como eu tinha pedido. Helena chegou primeiro, elegante e nervosa, carregando um ramo de flores caras que provavelmente tinha comprado com o meu dinheiro. Miguel e Maria chegaram 5 minutos depois, com Joana a caminhar atrás deles, o telefone discretamente pronto no seu bolso. Mamãe, que bom que nos reuniste. Há muito tempo que não tínhamos um jantar de família, disse Helena, beijando-me na bochecha com aqueles lábios que sabiam a mentiras ensaiadas. Sim, precisava falar com todos vocês sobre algumas decisões importantes que tomei. Respondi, indicando-lhes que se sentassem na sala. Eu tinha preparado café e bolachas, como nos velhos tempos, quando realmente éramos uma família. Maria acomodou-se no sofá, revendo seu telefone constantemente. Miguel não parava de tocar no seu relógio nervoso. Helena sorria, demasiado aquele sorriso forçado que usava quando queria algo. Só Juana parecia tranquila, sentada no cadeirão do canto, observando tudo com aqueles olhos inteligentes que não perdiam nenhum detalhe. Bom, como sabem, ultimamente tenho estado a refletir muito sobre o meu futuro, sobre o que vai acontecer comigo quando for mais velha. Comecei servindo café nas chávenas que Helena tinha escolhido para mim no ano passado. E também tenho estado a pensar em vocês.
nas vossas vidas, em tudo o que tem alcançado. Helena inclinou-se para a frente. Mamãe, tu estás perfeitamente bem. Não precisas de te preocupar com essas coisas ainda. Claro que sim, Helena. Na minha idade, é preciso ser realista. Tomei um gole de café, saboreando o momento. Por isso, tomei algumas decisões muito importantes sobre o meu patrimônio. O silêncio na sala tornou-se espesso. Miguel parou de tocar no seu relógio. Maria levantou os olhos do seu telefone. Helena manteve o seu sorriso, mas eu vi como os músculos do seu pescoço se tensionavam. Primeiro, quero contar-vos sobre uma conversa muito interessante que tive com o Jorge, o irmão do Adrián. Dirigi o meu olhar para Helena, que ficou pálida instantaneamente. Acontece que ele não fazia ideia de que vocês esperavam contribuição econômica da família dele para o casamento. Mamãe, isso foi um mal-entendido. Helena começou a falar, mas eu levantei a mão para silenciar. Deixa-me terminar, meu amor. Jorge mostrou-se muito interessado quando lhe contei sobre todas as propriedades que possuo, sobre como tenho estado a financiar a minha família durante anos. Sorri docemente. Achou muito generoso da minha parte sustentar filhos adultos que têm carreiras profissionais. Miguel pigarreou. Mamãe, nós não somos sustentados. Temos trabalhos, ganhos próprios. Ah, sério, Miguel? Tirei a primeira pasta de documentos que tinha preparada. Segundo os meus registros, nos últimos 5 anos, transferite 1.20 pesos. O teu salário como advogado é de 40 mil pesos mensais. Sem a minha ajuda, não poderias nem pagar a hipoteca da tua casa. Miguel ficou mudo. Maria olhou para ele com uma expressão que misturava pânico com reprovação. Era óbvio que ela não conhecia as cifras exatas da sua dependência econômica. E tu, Helena? Tirei a segunda pasta. No mesmo período, recebeste 1.600.000 pesos. O teu trabalho como arquiteta dá-te para viver modestamente, mas não para o apartamento em Polanco, nem para o BMW, nem para as viagens à Europa. Helena tentou manter a sua compostura. Mamãe, esses foram empréstimos. Investimentos no nosso futuro. Empréstimos? Eu ri, mas não era uma risada alegre. Helena, mostra-me um único documento onde se estabeleçam termos de devolução. Um único papel onde reconheças que me deves dinheiro. Silêncio total, porque esses documentos não existiam. Nunca tinham tido a intenção de me devolver nada. Mas o mais interessante, continuei, é que durante todos estes anos em que vos dei milhões de pesos, vocês decidiram que eu não sou suficientemente boa para estar nas vossas vidas importantes. Peguei no meu telefone e reproduzi a gravação de Helena a falar sobre o casamento. A sua própria voz encheu a sala. Claro que não vou convidar a minha mãe. Imagina que vergonha ela vai me fazer passar na frente da família do Adrián. Helena pôs-se de pé, como se a tivessem eletrocutado. Mamãe, tu gravaste essa conversa? Eu não gravei nada. Helena, simplesmente esqueceste de desligar o telefone quando falavas com a Maria. Menti com uma tranquilidade gelada. Durante 20 minutos, ouvi como falavas de mim, como se eu fosse um estorvo vergonhoso. Miguel tentou intervir. Helena, é certo isso? Disseste mesmo? Essas coisas não é o que parece. Eu estava estressada, preocupada com o casamento. Helena gaguejava, perdendo toda a sua elegância estudada. Estavas preocupada em ficar mal com a família do teu noivo. Uma família que, já agora não está a contribuir nem um centavo para o teu casamento de 800.0 pesos. A minha voz tem José tornado cortante empresarial. Um casamento que eu vou financiar completamente, mas para o qual não estou convidada. Maria finalmente falou, com uma voz pequena e nervosa. Sogra, deve haver uma explicação. A explicação é muito simples. Maria, os meus filhos viveram como milionários com o meu dinheiro, mas envergonham-se da mulher que trabalha para lhes dar esse dinheiro. Pousei-me de pé, sentindo uma energia que não experimentava há anos. Por isso, tomei decisões definitivas sobre o meu futuro e o de vocês. Com efeito imediato,
Todos os cartões de crédito que estão em nome de vocês ficam cancelados. Todas as transferências mensais se suspendem permanentemente. Todas as propriedades que estão em nome de vocês regressam ao meu controle. A minha voz era firme como o aço, cada palavra calculada para o máximo impacto. Helena saltou do seu assento. Mamãe, tu não podes fazer isso. Tenho compromissos, pagamentos programados. Claro que posso, Helena. São os meus cartões, o meu dinheiro, as minhas propriedades. Só as pus em teu nome por conveniência fiscal, mas legalmente continuam a ser minhas. Tirei uma pasta cheia de documentos legais. Guilhermo já preparou toda a documentação. Amanhã, segunda-feira, entrará em vigor. Miguel parecia devastado. Mamãe, nós temos uma hipoteca. Despesas da Joana. A vida que construímos, a vida que eu vos construí. Miguel, com o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu sacrifício. Dirigi-me a ele com uma calma gelada. E agora vão aprender a construir a vossa própria vida com os vossos próprios recursos. Maria estava a chorar silenciosamente. Helena caminhava de um lado para o outro, como uma fera enjaulada. Miguel tinha a cabeça entre as mãos. Só Juana permanecia serena, a gravar tudo discretamente. Isto é chantagem emocional, gritou Helena. Estás a questionar por uma conversa privada. Chantagem emocional? A minha risada saiu fria e cortante. Helena, tu planeias casar com o meu dinheiro numa festa para a qual não sou convidada. E eu sou a chantagista? O Adrian vai cancelar tudo. A família dele vai pensar que somos uns burlões. Helena estava a perder completamente o controle. Talvez devesses ter pensado nisso antes de me chamares de vergonha na frente dessa mesma família. Sentei-me tranquilamente, desfrutando de a ver desmoronar-se. Mas não te preocupes, Helena. Tenho uma proposta. Todos olharam para mim com esperança desesperada. Podem ficar com o dinheiro para o casamento, os 400 mil pesos que pediste, mas com uma condição. Eu sento-me na mesa principal. Apresentas-me orgulhosamente como a tua mãe trabalhadora, que financiou toda a tua educação, e agradeces publicamente à mulher que tornou possível a tua vida de luxo. Helena empalideceu. Não posso fazer isso. A família do Adrian, então não há dinheiro. E sem dinheiro não há casamento. Encolhe os ombros. Tu decides o que é mais importante: a tua imagem falsa ou o teu casamento. Miguel tentou uma última súplica. Mamãe, pensa bem. Somos a tua família, os teus únicos filhos. Os meus únicos filhos que se envergonham de mim, que me mentem, que me usam como caixa automático. Pousei-me de pé e caminhei em direção a Joana. Mas não sou completamente cruel. Juana não tem culpa de ter pais. Parasitas. Coloquei a minha mão no ombro da minha neta. Joana, tu continuas a ser a minha beneficiária universal. Quando eu morrer, tudo será teu. Mas quando completares 18 anos, também terás acesso a um fundo educativo que criei especificamente para ti. Juana abra comigo. Fortemente. Obrigada, Abo, mas eu só quero que sejas feliz. Vou ser feliz, meu amor. Pela primeira vez em anos, olhei para os meus filhos, que me observavam com uma mistura de choque e desespero. Mudo-me na próxima semana. Comprei um apartamento precioso em Cuernavaca, perto do lago. Joana pode visitar-me quando quiser. Tu mudaste? Miguel parecia perdido. E esta casa? Vendo-a, já tenho comprador. Sorri com satisfação genuína. Um casal jovem que a vai converter num lar cheio de amor verdadeiro. Helena desabou no sofá. Mamãe, tu não podes destruir a nossa família assim. Eu não destruí nada, Helena. Vocês destruíram esta família. Quando decidiram que o meu dinheiro era mais valioso do que a minha presença. Dirigi-me à porta. A reunião terminou. Tem até quarta-feira para recolher as vossas coisas da minha casa. O amanhecer do lago. 3 meses depois,
Estava sentada no terraço do meu novo apartamento, a beber café enquanto via o amanhecer sobre o lago. Juana vinha visitar-me todos os fins de semana, contando-me sobre os seus planos universitários, os seus sonhos de estudar administração de empresas. Era a única que tinha herdado o meu espírito empreendedor. Helena cancelou o casamento. Adrián Daxua, quando soube de toda a verdade sobre a sua situação econômica. Miguel e Maria tiveram que vender a casa e mudar-se para um apartamento pequeno. Os dois conseguiram trabalho de meio período para sobreviver. Nunca me pediram perdão. Nunca reconheceram o seu erro, mas também nunca mais voltaram a pedir-me dinheiro. Eu encontrei a paz no silêncio, nas manhãs junto ao lago, nas tardes a ler livros que durante anos não tive tempo de desfrutar, nas noites a planear o futuro empresarial de Juana Antina, aprendido a lição mais importante da minha vida, que o amor verdadeiro não se compra com dinheiro e que a dignidade não tem preço. Os meus filhos escolheram o dinheiro sobre o amor. Eu escolhi a minha paz sobre o parasitismo deles e nunca mais voltei atrás. 2 anos depois daquela noite que mudou tudo, recebi uma chamada inesperada. Era uma terça-feira à tarde. Estava a regar as minhas plantas no terraço quando o telefone tocou. O nome que apareceu no ecrã surpreendeu-me. Miguel. Olá, mamãe. A voz dele soava diferente, mais madura, cansada. Sei que não tenho o direito de te ligar depois de tanto tempo, mas precisava falar contigo. Sentei-me na minha cadeira favorita, aquela que tinha comprado com as minhas próprias economias, sem pedir a opinião a ninguém. Diz: Miguel, mamãe? A Maria e eu estamos a divorciar-nos. A voz dele quebrou ligeiramente. Acontece que quando o teu dinheiro acabou, ela percebeu que não amava o homem que eu realmente sou, mas sim o estilo de vida que tu nos davas. Não senti nem satisfação, nem tristeza, apenas uma espécie de inevitabilidade cósmica. Sinto muito, Miguel. Não sentes, mamãe. E tens razão em não sentir. Miguel fez uma pausa longa. Estes 2 anos têm sido os mais duros da minha vida, mas também os mais honestos. Pela primeira vez, em décadas, tive que enfrentar quem eu sou realmente, sem o teu dinheiro como escudo. Ouvi o barulho de fundo de uma cafetaria. Miguel estava em algum lugar público. Provavelmente, a reuni coragem para esta chamada durante horas. Egemes tu, Miguel? Perguntei com curiosidade genuína. Sou um advogado medíocre que durante anos se sentiu com direito ao dinheiro da mãe. Sou um pai que ensinou a sua filha que o dinheiro se pede, não se ganha. Sou um homem que se envergonhou da mulher mais trabalhadora, que conhece voz dele tremia. Sou um cobarde que deixou que a irmã te maltratasse porque me convinha. Economicamente, as suas palavras eram como facas, mas facas que finalmente cortavam na direção certa. Mamãe, não te ligo para te pedir dinheiro, não te ligo para te pedir perdão, porque sei que não o mereço. Ligo-te para te dizer que, finalmente, entendo o que nos fizeste. Miguel respirou profundamente. Nos obrigaste a crescer. Fiquei calada, processando as suas palavras. Lá fora, um casal de idosos caminhava de mãos dadas à volta do lago. Eu vi-os fazer a mesma caminhada todas as tardes há 2 anos. E sempre me perguntava se assim era o amor verdadeiro. Miguel, como está a Juana? Era a pergunta que realmente me importava. A Juana tá incrível. Tirou média de 10 este semestre. Conseguiu um trabalho de meio período num escritório de contabilidade. Diz que quer aprender o valor do dinheiro antes de herdar o teu. Miguel riu, mas não era uma risada amarga. É idêntica a ti. Mamãe tem essa determinação, essa inteligência para os negócios. E a Helena? Perguntei, embora não tivesse a certeza se queria saber a resposta. Helena. Miguel suspirou. Helena está a trabalhar numa firma pequena de arquitetura. Vive num apartamento modesto, conduz um carro usado, parece real pela primeira vez em anos, mas também está furiosa. Furiosa contigo, furiosa comigo, furiosa com o mundo. Furiosa. Por quê? Porque descobriu que todos os contactos importantes que pensava ter eram, na verdade, contactos do teu dinheiro quando as jantas caras e os presentes custosos acabaram. As amizades falsas também acabaram.
Miguel fez uma pausa. Adriane casou-se com uma herdeira 6 meses depois de a deixar. Levantei-me da minha cadeira e caminhei até a varanda do terraço. O sol começava a pôr-se, pintando o lago de dourado. Era um espetáculo que nunca me cansava de ver. Miguel, por que me estás a contar tudo isto? Porque quero que saibas que o teu plano funcionou. Tu partiste-nos para nos reconstruir. E embora Helena ainda não entenda, eu sim. A voz dele tinha se tornado firme. Quero que saibas que estou a aprender a ser um homem melhor. E a Maria, como está a lidar com o divórcio? Miguel riu amargamente. Maria já tem novo namorado, um empresário mais velho que a sustenta, tal como eu a sustentava com teu dinheiro. Alguns nunca aprendem. Ficamos em silêncio durante vários minutos. Eu via o pôr do sol. Ele provavelmente a olhar para o seu café frio em alguma cafetaria anônima. Mamãe, há algo mais que preciso dizer-te. Miguel respirou profundamente. No dia em que fizeste 66 anos, Joana perguntou-me por que é que não te ligávamos para te dar os parabéns. Não soube o que lhe responder. O meu aniversário tinha passado em silêncio, só com Juana, que veio visitar-me com um bolo caseiro e um cartão feito à mão. Tinha sido perfeito. Eu não precisava de chamadas, Miguel. Sim, precisavas, mamãe. E nós precisávamos de as fazer. Mas éramos demasiado orgulhosos, demasiado magoados no nosso ego para admitir que sentíamos a tua falta. Miguel ficou calado um momento. Eu sentia a tua falta, não como caixa automático, mas sim como mãe. Senti algo úmido nas minhas bochechas e percebi que estava a chorar, não de tristeza, mas de algo mais complexo. Talvez alívio, talvez esperança. Miguel, o que é que esperas desta chamada? Nada, mamãe. Absolutamente nada. Só queria que soubesses que o homem que criaste ainda existe debaixo de todo o lixo que acumulei por cima. A voz dele quebrou outra vez, e queria que soubesses que estou orgulhoso de ser filho de Julieta Morales, a mulher que construiu o império com as suas próprias mãos. Desliguei o telefone e fiquei ali parada, vendo como as últimas luzes do dia se desvaneciam sobre a água. Pela primeira vez em 2 anos. Senti algo parecido com a esperança sobre a minha família. Talvez o amor verdadeiro não se compre com dinheiro, mas às vezes encontra-se no silêncio que resta quando o dinheiro acaba.